GMAT.50. Quando Murray decidiu fazer seu próprio carro, sem as limitações impostas por uma grande montadora, o resultado foi o T50. E o motor dele é de outro planeta. Um V12 de 3,9 litros desenvolvido pela Cosworth, com virabrequim de aço pesando apenas 13 kg e bielas de titânio, capaz de girar até 12.100 rotações por minuto. Para ter dimensão, o motor do McLaren F1 cortava combustível em 7.500 rotações. O T50 vai até 12.100. Nessa rotação, o som que sai do escapamento é idêntico ao de um carro de Fórmula 1 dos anos 1990, aquela época em que os motores naturalmente aspirados berravam de uma forma que fazia a arquibancada inteira arrepiar. Murray equipou o carro com um sistema chamado Direct Pass Induction Sound, que conduz o som do motor diretamente para dentro do habitáculo. O piloto não ouve o motor pela janela. Ele sente o motor pelos ossos. Foram fabricadas apenas 100 unidades. Todas vendidas em menos de 48 horas do lançamento. Lexus LFA. A Lexus era conhecida por fazer carros silenciosos e confortáveis. Em 2010 ela lançou o LFA e colocou o mundo automotivo em estado de choque. O motor é um V10 de 4,8 litros desenvolvido em parceria com a divisão de instrumentos musicais da Yamaha. Não foi por acaso. Os engenheiros trataram o motor como um instrumento e a afinação do escapamento como uma composição. O resultado foi descrito pelos engenheiros da própria Lexus como o rugido de um anjo. O motor sobe de 0 até as 9.000 rotações do limite em apenas 0,6 segundos. Tão rápido que o contagiros analógico não conseguia acompanhar o movimento da agulha. A Lexus precisou instalar um contagiros digital, porque o de ponteiro ficava sempre atrasado em relação ao que o motor estava fazendo. Foram produzidas apenas 500 unidades entre 2010 e 2012. A Lexus perdeu dinheiro em cada uma vendida. O projeto existiu para provar que a marca conseguia fazer algo extraordinário, e o LFA ainda hoje é considerado por muitos o melhor som já produzido por um carro de rua. Ferrari 458 Itália. A Ferrari já fez muitos carros com sons extraordinários. O 458 é o que a maioria dos especialistas coloca no topo da lista. O motor é um V8 de 4,5 litros com virabrequim de eixo plano, a mesma configuração usada nos carros de Fórmula 1, que produz um som completamente diferente de qualquer V8 convencional. Em vez do ronco grave e regular que se espera de um 8 cilindros, o virabrequim plano cria um grito agudo e irregular que escala em intensidade à medida que o motor aproxima do limite de 9.000 rotações. Em baixa rotação é áspero e impaciente. Em alta, é um uivo que corta o ar e pode ser ouvido a quilômetros de distância. Quando a Ferrari substituiu o 458 pelo 488 em 2015, colocou um motor turbo no lugar. O 488 era mais rápido. Mas o mundo automotivo nunca perdoou completamente essa troca. O 458 era o último V8 naturalmente aspirado de motor central da Ferrari, e o som dele era irreplicável. Hoje exemplares bem conservados valem o dobro do preço original de fábrica. Pagani Zonda F. Horácio Pagani queria fazer um carro. Não tinha montadora, não tinha estrutura industrial, não tinha dinheiro. Tinha uma obsessão com engenharia e design que o fez passar anos tentando convencer a Mercedes-AMG a fornecer um motor para um projeto que ninguém levava a sério. Quando o acordo finalmente aconteceu, o resultado foi o Zonda. Na versão F, lançada em 2005 em homenagem ao piloto Juan Manuel Fangio, o motor é um V12 de 7,3 litros naturalmente aspirado, com 602 cavalos e saída por 4 escapamentos dispostos como um fuzil de cano duplo na traseira do carro. O som que sai por ali foi descrito por jornalistas como tridimensional e orgânico, como se as 12 explosões em sequência criassem camadas de frequência diferentes que o ouvido processa de formas separadas. Um comentarista da Top Gear descreveu o Zonda como parecendo uma divisão de tanques gargarejando arame farpado. É uma das comparações mais precisas já feitas sobre um som de motor. Foram produzidas apenas 25 unidades do Coupé e 25 do Roadster. Aston Martin V12 Vantage.
A história do V12 Vantage começa com uma decisão que a diretoria da Aston Martin quase não aprovou. Em 2007, um grupo de engenheiros propôs pegar o motor V12 de 6,0 litros do DB9, um Grand Tourer pesado e confortável, e enfiar no Vantage, que era um esportivo compacto e leve. As proporções não faziam sentido no papel. O motor era grande demais para a carroceria, o peso ficaria concentrado na dianteira e o comportamento seria imprevisível. A diretoria aprovou assim mesmo. O resultado foi um dos carros mais barulhentos e emocionais que a Aston Martin já produziu. O V12 naturalmente aspirado entregava 510 cavalos na versão original e 565 na versão S de 2013, com aceleração de 0 a 100 em 3,9 segundos. O som era uma combinação de ronco grave em baixas rotações que se transformava num uivo intenso e refinado conforme o motor subia. Não era agressivo como um Lamborghini, não era cirúrgico como uma Ferrari. Era inglês, denso, confiante e impossível de ignorar. A versão S chegou a atingir 205 km por hora de velocidade máxima. Foram produzidas pouco mais de 1.200 unidades do coupé em toda a vida do modelo. Alfa Romeo Busso V6. Esse é o menos famoso da lista. E é justamente por isso que merece estar aqui. Giuseppe Busso era engenheiro da Alfa Romeo e antes disso havia trabalhado na Ferrari, onde participou do desenvolvimento do V12 Colombo, o mesmo motor que equipou a Ferrari 125 F1. Quando voltou para a Alfa, passou anos desenvolvendo um V6 que só entraria em produção em 1979, no modelo Alfa 6. O que ele criou foi descrito pela revista Evo, uma das mais respeitadas do mundo automotivo, como 6 cilindros de produção com o som mais glorioso já construído. O motor burburinhava de forma harmônica nas baixas rotações até aproximar das 4.000 rotações, quando uma mudança de timbre acontecia e o motor começava a uivar. A partir de 6.000 rotações, soava como um carro de corrida. Não porque era alto, mas porque era afinado com uma precisão que parecia intencional, que na verdade era. Busso tratava o som como uma característica de projeto, não como um subproduto. O motor ficou em produção de 1979 até 2005, quando foi descontinuado. Giuseppe Busso morreu 2 dias depois que o último motor saiu da linha de montagem em Arese. Curtiu? Deixa o like e já se inscreve no canal. Até mais!